Olá, graça e paz de Cristo. Hoje eu gostaria de tratar de um tema extremamente difícil, delicado e que exige de nós, enquanto cristãos, enquanto seguidores de Cristo, um desafio que nos é proposto. Por que é tão difícil perdoar? Quem de nós não já se deparou com situações que nos causaram dor, que nos feriram, que nos causou mágoas? Especialmente a convivência entre casais faz com que alguns conflitos passem a surgir com o decorrer do tempo, com o passar dos dias. E quão mais tranquila e harmoniosa seria a convivência de todos os casais se estes entendessem que nem sempre um estará agradando o outro em tudo. Jamais o homem ou a mulher conseguirão fazer absolutamente tudo para preencher as expectativas de seu cônjuge, para agradá-lo totalmente. Por isso, precisamos compreender que é inevitável que na vida conjugal os parceiros se firam mutuamente. Pois o matrimônio, dentro do matrimônio, ferir nunca é algo unilateral. Jamais um único lado fere sozinho. Às vezes, uma pessoa fere a outra nas formas mais diversas e óbvias. Contudo, as violações de amor e confiança nem sempre estão presentes de ambos os lados. Para restaurar um relacionamento, só o perdão, entrando em cena, é capaz de superá-lo. O perdão é o óleo dos relacionamentos. Ele reduz o atrito, faz com que as pessoas se aproximem ou se reaproximem. O perdão também pode ser visto como algo que preserva o compromisso da união. E sem o compromisso vívido, se desfacelará o matrimônio e certamente haverá uma separação. Mas por que é tão difícil perdoar? A razão principal para que haja tanta dificuldade em se perdoar é que muitas pessoas não sabem o que significa a palavra perdão. Ou se sabem, algumas vezes ou muitas vezes não estão dispostos ou preparados para perdoar verdadeiramente. E isso não é culpa exclusivamente da pessoa, porque o perdão não é só pedir desculpas. Fazendo assim, você está admitindo o problema, mas não a sua responsabilidade. O perdão não é condicional, ele não pode ser conquistado, porque não se pode exigir mudanças da pessoa do tipo: talvez, se você colocar a sua vida em ordem, eu a perdoe. Não é possível se estabelecer condições para que haja liberação de perdão. O perdão, ele não é puramente um sentimento, pois haverá ocasiões em que você não sentirá que liberou verdadeiramente esse perdão, porque a dor faz isso. Perdão não é arquivar os erros, não é fingir que não houve nada de errado. É muito comum a pessoa continuar vivendo como se não tivesse acontecido problema algum. Se é assim que você está lidando com a situação, não se surpreenda se o problema voltar a persegui-lo. Porque o perdão não é indiferença. Se sua atitude é do tipo, e daí? Se você está ignorando o conflito que precisa ser solucionado, a indiferença torna-se superficial. O perdão, ele não justifica o mal.
Ter resolvido a ofensa pessoal através do perdão não significa justificar uma atitude errada. O perdão não é só dizer vamos esquecer tudo isso, porque nós não esquecemos, na verdade. Ao contrário, quando alguém coloca a liberação do perdão, o pedido de perdão nessa atmosfera, a outra pessoa sente-se muitas vezes irritada e até ressentida, porque é como se o outro estivesse minimizando a sua dor. E esquecer não resulta em perdoar. Na verdade, o perdão é que resulta em esquecimento gradativo, não no sentido de apagarmos, de deletarmos de nossa memória, mas de esquecermos toda a dor que aquela atitude, aquele erro nos fez passar. O perdão também não é apenas um ato de tolerância. Simplesmente tolerar o problema também não resolve, não melhora o relacionamento. O perdão não tem como objetivo ensinar uma lição ao ofensor. O perdão não significa que não advirão consequências. Um erro sempre traz consequências e isso é bíblico. Nós colhemos aquilo que plantamos. E mesmo quando nós liberamos o perdão, o salário do pecado sempre é cobrado, mas isso do ponto de vista da atmosfera divina. Nós não temos propriedade para cobrar em justa medida o aprendizado que somente o próprio Deus pode levar à vida de quem nos ofendeu. O perdão pode acontecer de várias formas e não implica na mudança apenas da pessoa perdoada. Quer mude, quer não, o mandamento de Deus é perdoar. Não somos responsáveis pelos atos alheios. Por isso que Cristo, quando falava com os seus apóstolos sobre a quantidade de vezes em que se devia perdoar, se eram 7 vezes, e ele disse que era 70 vezes 7, já usando a numerologia, aqui já falando do ponto de vista teológico, a numerologia 7, que representa a perfeição, então 70 vezes 7 significa uma infinidade, uma quantidade infinita de liberação de perdão. Que fique claro que perdoar não é tolerar um ato mau ou prejudicial. Tolerar significa que a pessoa declara que, na verdade, o ato não foi errado ou mal, mas quando perdoamos, significa que uma pessoa admite que o ato foi errado, que foi mal, mas que ela escolhe perdoar apesar dessa consciência, apesar disso. Mas então, o que é perdão? Perdoar é realizar algo agradável, que a outra pessoa, às vezes, em sua ótica, não mereça. Nós também não merecemos o perdão divino. São as muitas misericórdias do Senhor as causas de não sermos consumidos. Perdão é quando a justiça e a misericórdia caminham juntas. O perdão não desculpa ou minimiza o ferimento causado pela outra pessoa. Muito pelo contrário. Ele declara, sim, você fez algo que me machucou, você agiu mal. Mas então perdoar é agir com misericórdia e olhar para o outro e dizer, eu escolho não sustentar isso contra você. E eu o perdoo. E essa liberação de perdão, ela vai acontecendo gradativamente, porque liberar perdão, dizer eu perdoo, não significa dizer que a dor não está mais ali. Que ali não existe mais uma ferida.
uma ferida. Se você tiver um problema de saúde e for ao médico e ele te receitar um antibiótico para combater uma infecção, você vai começar a antibiótico-terapia, mas isso não significa dizer que você saiu do médico, tomou a medicação e imediatamente você estará curado. Não é assim que funciona. Também não é assim que funciona com o perdão. Não é no mesmo instante em que dizemos eu te perdoo, que nós já estamos prontos para esquecer toda a situação e que aquilo não nos cause dores. É absolutamente normal que ainda choremos por alguns dias. Porque no momento em que liberamos o perdão, trava-se dentro de nós mesmos um conflito entre a natureza carnal que diz que não precisamos liberar aquele perdão porque a ofensa nos causou dor. E do outro lado fica a nossa natureza espiritual, que é a natureza de Cristo, que nos faz lembrar que é 70 vezes 7. Não é fácil. Definitivamente, não é uma tarefa fácil. O perdão é uma demonstração, acima de tudo, de força e não de fraqueza. Pedir perdão é um ato de nobreza. E enquanto não procurarmos restaurar nossos relacionamentos, e aqui eu já não me refiro apenas aos relacionamentos entre marido e mulher, o relacionamento conjugal, mas os relacionamentos que nos cercam, enquanto não procurarmos restaurar esses relacionamentos através do perdão, nós estabeleceremos sempre uma relação conflituosa e fadada ao fracasso. O perdão é uma redução altruísta do desejo de se separar, de buscar vingança e muitas vezes até de se defender, bem como um desejo de se reconciliar quando puderem, de ser restabelecidas boas normas morais. Altruísmo é a consideração desinteressada pelo bem-estar da outra pessoa. E o perdão é motivado por um coração tocado, sobretudo, pela humildade. No casamento, parceiros sempre ferirão um ao outro. Ferir é inevitável quando o assunto é convivência. O que distingue os bons matrimônios dos problemáticos é como os casais se reconciliam depois das feridas inevitáveis e se o fazem com eficácia. O perdão constitui um passo fundamental na jornada rumo à reconciliação. Reconciliação significa reconstruir a confiança depois de uma violação dela. Todas as vezes em que ferimos, nós quebramos algo, nós desconstruímos algo que estava construído dentro do outro. Então, o perdão significa exatamente a reconstrução. E ninguém reconstitui algo em um passe de mágicas. Isso não existe. A reconstrução é gradativa. Ela acontece à medida em que ambos, ofendido e ofensor, se dispõem a mudarem dentro de si mesmos sem que haja uma cobrança dolorosa da parte do outro. A confiança reconstruída, e só é reconstruída quando ambas as partes evidenciam um comportamento amoroso e desejoso de restabelecimento da confiança. O que é que leva a pessoa a parar de se sentir magoada e estar pronta para agir com amor? Essa é uma pergunta dificílima de ser respondida. Porém, duas coisas eu destaco aqui. Por um lado, a pessoa que infligiu o ferimento precisa sinalizar que está depondo as armas, amolecendo o coração, abrindo-se, tornando-se vulnerável para o agir de Deus. E por outro lado, a que sofreu o ferimento também tem de sinalizar que está
se distanciando da vingança, do desejo de vingança. Está abdicando do isolamento, que é uma atitude natural de quem está ferido, é se isolar. Que está trabalhando em sua mente o desejo de separação, deixando-o cair por terra e abrindo também o seu coração para que Deus trabalhe essa cura interior e também abrindo o coração para quem o feriu, dando-lhe uma outra oportunidade de se redimir. O que eu quero aqui deixar para todos vocês é que para se alcançar a restauração de um relacionamento, seja em que esfera for, ambos precisam tornar-se peritos, tanto em confessar quanto em perdoar. Um estudioso chamado Harry Cloud tem um pensamento, uma pérola dele, que eu guardo comigo, que diz assim: a dureza do coração é muito pior do que a decepção. É um poderoso destruidor de relacionamentos. Eu oro a Deus para que os nossos corações estejam aptos a se abrirem para que o nosso Deus nos cure de nossas dores, de nossas feridas, e que Ele também nos fortaleça para liberarmos o perdão genuíno, verdadeiro, para todo aquele que nos ofendeu. Não no sentido, como aqui foi explicado, de ignorar, de agir com indiferença com relação ao problema, mas de esgotar as possibilidades de que aquele problema seja reincidente e que também seja reincidente a dor e o sofrimento que ele causou a ambos. Que Cristo nos abençoe. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que me ouve agora. E eu te peço que o Senhor a fortaleça, lhe enche de ânimo, de vigor, para viver esta palavra, para entender a necessidade do perdão, para também sermos perdoados por Ti. Porque não há um só homem ou mulher que não peque por pensamentos, palavras e obras. Eu te peço que o Senhor faça uma limpeza dentro de nós, nos livrando de toda mácula e desejo de vingança, que muitas vezes nós confundimos com justiça, quando na verdade o desejo de justiça ele não vem sobrecarregado, acompanhado de ódio, já o de vingança vem. Então tira esse desejo de dentro de nós. Faz com que entendamos que a verdadeira justiça vem somente de Ti, e somente o Senhor sabe pesar em balanças fiéis. Como cada um de nós precisa aprender a seguir Teus passos. Que nós possamos aprender, sobretudo, a nos perdoar também, por erros que cometemos, por pessoas que magoamos. E que essas pessoas também sejam ajudadas e tocadas por Ti a liberarem esse perdão, para que as nossas orações não fiquem impedidas. Eu oro a Ti, te peço e ministro sobre a vida de cada pessoa que me ouve agora. A capacidade, a humildade de reconhecer-se como parte do processo de ofensa, para que ela também, esta pessoa, possa se fazer parte, se sentir responsável também pelo exercício do perdão. É assim que eu oro, já te agradecendo.